Eles dizem Shana, Tová, Umé, Tuká. É uma palavra de bênção mesmo, né? Garantir que o ano possa ser próspero em todos os sentidos, né? Então eu desejo assim profundamente um Shana, Tová, Umé, Tuká. Um ano bom e doce para a família unida na palavra. Amém? Amém. Muito obrigada, pastor. Amém. Muito obrigado, missionária, pelo convite. Convite nada, convocação. Assim é que está melhor, né? A convocação, né? Para estar aqui nesta jornada profética e podermos então partilhar da santa palavra de Deus. E ser o primeiro é ainda mais desafiante, né? Mas pronto, eu creio que temos estado a orar para o Senhor dar graça ao pastor Abra e ao pastor Manuel, que estarão nos dias subsequentes, para que o povo, ao final destes 3 dias ou noites, possam então sair daqui edificados. Assim sendo, meus amados irmãos, nossas Bíblias, Filipenses capítulo 2, firmando 2024. Mantenha a sua Bíblia aberta, que eu gostaria de fazer a exposição desse texto bíblico, meus irmãos amados. Filipenses, capítulo 2, o verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao seu nome, ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Palavras do Senhor, meus irmãos amados. Mantenham as Bíblias abertas para a exposição da Santa Palavra de Deus. Convido os irmãos amados a uma palavra de oração. Oremos, meus irmãos queridos. Pai,
graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Tem chegado a hora da exposição da tua santa palavra. Importa, Deus amado, que eu diminua, que me cresça o Senhor, que os meus muitos pecados, ó Deus, não atrapalhem a transmissão da tua palavra, mas na multidão das tuas misericórdias, o Senhor possa me perdoar e me habilitar como pregoeiro da tua santa palavra. Receba nesta noite o louvor da boca do teu povo e a meditação do nosso coração. Eu me deixo completamente abandonado aos teus braços, para que, conforme o beneplácito do teu querer, o Senhor possa usar-me como lhe convir, ó Deus, neste dia, para a honra da tua glória, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre, e pelo Espírito Santo de Deus. Oramos assim, com gratidão, hoje e para sempre, século sem fim. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, Amém. hoje, na abertura das 3 noites proféticas, eu gostaria de conversar com os amados sobre Filipenses, capítulo 2, firmando 2024. Meus irmãos amados, Filipenses é uma epístola bastante conhecida e os cristãos de Filipos fizeram tudo o que podiam para ajudar o apóstolo Paulo em seu ministério e ajudando a pregar o evangelho da graça em muitas regiões do Império Romano. E é interessante que quando o apóstolo Paulo precisava de ajuda, os cristãos de Filipos a enviavam. Era uma igreja generosa, eram irmãos queridos, eram preciosos e eles amavam a Paulo. Então, diante das dificuldades, eles sempre estavam de braços abertos para apoiar o apóstolo, irmãos amados. É interessante que anos mais tarde, quando Paulo estava preso, novamente esses cristãos socorreram o apóstolo Paulo, enviando um de seus membros, Epafrodito, para levar ajuda que era necessária para a manutenção da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Mesmo preso, irmãos amados, Paulo, ele aproveita a oportunidade para escrever uma carta aos seus queridos irmãos de Filipos, irmãos amados, agradecendo toda a ajuda, todo o apoio que a igreja lhe tinha enviado, não é, nesse período que ele estava preso. Na sua carta, Paulo, ele não somente agradece, mas também aproveita para tratar dos problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Filipos. Irmãos, essa carta de Paulo mostra o grande amor que o apóstolo Paulo nutria por esta igreja. Paulo, então, aproveita a ocasião para escrever a estes irmãos e para incentivá-los a preservar o amor, a preservar a alegria, a confiança em Cristo Jesus, a unidade e a prática da humildade, lembrando que eles deviam seguir, inclusive, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cristãos, irmãos, precisamos estar unidos, não apenas para enfrentar os grandes desafios que atingem a igreja moderna, a igreja nos nossos dias, mas também no dia a dia da igreja, no dia a dia do cristão. Nós temos desafios e precisamos sempre de um braço, de um ombro amigo para nos acompanhar nesta trajetória em cima desta terra. Precisamos estar juntos para manter o corpo de Cristo plenamente saudável. E como foi dito aqui,
ficamos um período de recesso e hoje, finalmente, então, reabrimos, não é? Sentimos saudades desses encontros, das orações, dos salmos lidos aqui, dos louvores, das pessoas, dessa comunhão, desse momento maravilhoso que passamos aqui na presença do Senhor ao longo do ano. Então, irmãos amados, de acordo com esse texto, o que nós temos em Cristo Jesus? O que nós temos em Cristo Jesus para firmar 2024? Primeiro, vejam vocês aí nas Escrituras Sagradas, no versículo 1 do texto lido, em Cristo nós temos força. Em Cristo nós temos força. O verso 1 vai dizer: vocês são fortes. Irmãos amados, Paulo passou por tempos difíceis. Vejam vocês que ele foi jogado na cadeia, foi surrado, jogaram pedras em cima dele. Ele foi roubado, enfrentou naufrágio e passou fome. E muitas vezes ele mal tinha roupas suficientes para manter-se aquecido. Irmãos amados, por isso Paulo sabia do que estava falando quando ele disse aos Filipenses 4:3, com força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então Paulo está a dizer que em Cristo, você, irmão, em Cristo Jesus é forte. Você, minha irmã, é forte. Olha que enfrentamos um ano, 12 meses, mais ou menos 52 semanas. Muitas dificuldades atravessaram o nosso caminho, mas chegamos a 2024 e declaramos em alta voz: Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Você tem o mesmo tipo de força em Jesus, não importa as circunstâncias, não importa a situação que você esteja vivendo, em Jesus você tem uma força para vencer, para lidar com os momentos difíceis, irmãos amados. Não importa se você não é um apóstolo, um missionário vivendo na selva, não importa se você acha que nunca terá que enfrentar coisas que Paulo enfrentou. A verdade é que Paulo era forte porque Jesus vivia dentro dele. E o mesmo Jesus que habitava no apóstolo Paulo é o mesmo Jesus que habita em nós, irmãos amados. Isso significa que, assim como Paulo, você pode enfrentar tudo. Você pode enfrentar uma prova realmente difícil. E há aqui irmãos que certamente enfrentaram, ao longo do ano passado, momentos difíceis. Quase desistiram. Quase abandonaram o barco, mas foram fortalecidos pelo poder do Espírito Santo e foram transportados para 2024. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos amados, você pode enfrentar os seus amigos ao fazer o que Deus quer, mesmo que não seja legal para eles. Você pode enfrentar o futuro mesmo quando você não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Apenas não tente fazer isso por si mesmo. Não confie na força do seu braço, não confie na força da sua inteligência, não confie na força da sua intelectualidade, não confie na força da sua conta bancária, confie na força e no poder do Senhor. Só assim você vencerá, firmará 2024. Irmãos queridos, a força para enfrentar todas as coisas vem somente de Jesus. Ele fará você forte diante das dificuldades. Aproprie-se da promessa em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É o Senhor, o baluarte da nossa fé.
É o Senhor, irmãos amados, que calça os nossos pés para enfrentarmos terras espinhosas. É o Senhor que nos abraça, é Ele que nos chama pelo nome, é Ele que caminha conosco, nos toma pela mão direita e caminha conosco seguros, irmãos amados. Nós somos fortes porque Jesus habita em nós, irmãos amados. Segundo lugar, o que é que nós temos em Cristo? Nós temos o amor de Deus. Em Cristo nós temos o amor de Deus. Ainda no versículo 1, Paulo diz: o amor dele os anima. Irmãos amados, pastor Rick Warren diz que Deus é amor. Ele não precisava de nós, mas resolveu nos amar. E aqui, irmãos amados, eu não tenho receio de dizer se existe alguma coisa que seja impossível para Deus, é deixar de nos amar, é deixar de nos perdoar, é deixar de nos acolher, porque em Cristo Jesus nós temos o amor de Deus. Ainda que nos precipitemos e nos afastemos, Ele nunca se esquecerá de nós. É lindo, irmãos amados, perceber que Deus Pai não nos acolhe ou nos escolhe pelo que fazemos, Ele nos escolhe, Ele nos ama pelo que Ele é. E que bom que é assim, meus irmãos amados. Se Deus olhasse para o que nós fazemos, não sabe-se lá onde estaríamos nós, mas Ele não olha para nós. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê Cristo, a esperança da glória, é Jesus a nossa justiça, meus irmãos amados. Mas a pergunta que devemos fazer aqui é: será que eu acredito realmente que Deus me ama? Será que sinto o seu amor em toda e qualquer situação? Será que sou capaz de sentir esse amor quando tenho perdas materiais, perdas humanas, ou quando estou no meio do sofrimento, ou vejo alguém que amamos sofrer, partir? Será que mesmo nestas circunstâncias eu sou capaz de manter a convicção de que sou amado por Deus? Deus nos ama independente de nós, meus irmãos amados. Não há buraco tão profundo que você, eu, nós possamos cair, que o amor de Deus não tenha condições de nos alcançar. Não há pecado que você possa cometer que Deus, em seu infinito amor, não tenha condições de lhe perdoar, meu irmão e minha irmã. Deus lhe ama por decisão, e esse amor foi conquistado por Cristo Jesus lá no madeiro. Irmãos amados, Deus nos ama e nós não conseguiríamos firmar 2024 se não fosse o amor de Deus, meus irmãos amados. Apesar de afirmar que Deus te ama, vive em cada situação ou fica tentando adivinhar o que Ele sente a seu respeito? Você tem certeza do amor de Deus? Porque, infelizmente, há cristãos que se dizem cristãos e não têm certeza do amor de Deus em suas vidas. Não têm certeza, não se apropriam deste amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Se não, vejamos: fui promovido no trabalho, Deus me ama. Fui demitido injustamente, será que Deus me ama? Encontrei um bom partido para casar. Uau, Deus me ama. Meu casamento não deu certo. Por que Ele deixou isso acontecer? Recebi um aumento de salário. Deus me ama. Roubaram meu carro. Será que fiz algo errado com Deus para merecer isso? Fui abençoada por um amigo, por uma amiga. Deus me ama. Meu filho internou agora no hospital. Por que Deus faz essas coisas comigo? Às vezes, irmãos amados, nos bons momentos, tudo se torna mais fácil para termos certeza do amor de Deus sobre nós. Mas em momentos de adversidades, as convicções desse amor não se tornam tão certeiras assim. Ei, Deus te ama, independente da luta que você está enfrentando.
Deus te ama, independente da situação que você está vivendo nesse exato momento. Deus te ama, apesar de teres perdido um ente tão querido. Deus te ama, apesar da luta ferrenha que você está enfrentando. Deus te ama, apesar desse filho desviado. Deus te ama, apesar desse marido que não quer saber nada de você ou da família. Deus te ama, apesar de qualquer situação, xingamento, maus trato no trabalho, injustiças. Deus te ama porque Ele é Deus de amor. Irmãos amados, Deus te ama. Se aproprie deste amor. Joga para fora esse sentimento de orfandade que você sente no seu coração. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai e Ele está contigo e sabe da situação que você está vivendo. Não é possível firmar 2024 sem ter a certeza de facto de que Deus nos ama e o seu amor nos acompanha e dura para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo vai dizer de maneira perfeita: Deus demonstra o seu amor por nós no fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versículo 8. Enquanto ainda éramos pecadores, Ele nos deu um amor incondicional. Enquanto éramos distantes, como o filho pródigo da parábola que lemos, quando ainda estava distante, seu pai o viu e teve compaixão, lá em Lucas 15, verso 20. Ele nos amou em todas as circunstâncias, acima. Irmãos amados, meu querido irmão, renove a sua convicção de que é amado por Deus em toda e qualquer circunstância. Deus já deu o primeiro passo em direção a este amor, antecipadamente e incondicionalmente. Deus nos amou primeiro e isso não irá mudar, independente da circunstância. Onde você foi encontrado por Deus quando Ele te achou, quando Ele te chamou? Onde você estava quando Deus te escolheu, te separou para a santidade, para a sua igreja, para o corpo de Cristo? Onde Deus te encontrou? Aí alguém vai dizer: ah, pastor, eu já cresci na igreja. Ok, mas tem pessoas também que eram perdidas mesmo dentro da igreja. A semelhança do irmão mais velho do filho pródigo. Mas tem pessoas que vão dizer: pastor, eu estava na bebedeira quando Deus me encontrou. Eu estava na prostituição quando Deus me achou. Eu estava nos descaminhos, na ilicitude quando Deus me encontrou. Eu estava perdido em trevas e pecados quando Deus me encontrou. Ainda bem que Deus nos encontrou, meus irmãos. Tem irmãos aqui, se abrirem o coração para contar as suas histórias de conversão, não sairemos daqui agora. Por quê? Porque o amor de Deus é lindo, o amor de Deus é grande, não importa o tamanho do buraco que possamos estar, o seu amor nos alcança. Ai, de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, fomos separados. Aleluia, fomos selecionados. Aleluia, fomos predestinados para a salvação. Aleluia, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos amados, veja lá, 3. Paulo continua a ensinar, versículo 1. Em Cristo nós somos participantes do Espírito de Deus. Olha o texto, versículo 1. Vocês participam do Espírito de Deus. Irmãos, isso é lindo, vejam vocês. Em outras palavras, Paulo está a dizer aqui que somos participantes da natureza divina. O que significa ser um participante da natureza ou do Espírito de Deus, meus irmãos amados? Ser um participante da natureza divina significa dizer que algumas características da natureza de Deus se tornam nossas através da sua obra criadora que Deus realiza em nós.
Irmãos, é lindo, é maravilhoso, porque passamos a participar de uma comunhão tão profunda com Deus, passamos a poder experimentar o agir de Deus em nós de forma nova e dinâmica. Irmãos amados, e eu olhei aqui, estava vendo o texto de Gálatas 5:22. Irmãos, vejam vocês, o texto é lindo. Fala do fruto do Espírito Santo, e esse fruto tem 9 virtudes, e essas 9 virtudes Deus transfere para nós no seu Espírito. Irmãos, é lindo demais. Olhem vocês o texto: mas o fruto do Espírito de Deus produz o amor. O amor é do Espírito e Deus transfere para nós. A alegria é do Espírito e Deus transfere para nós. A paciência, a paz pertencem a Deus e Ele transfere para nós. A delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, tudo pertence ao Senhor e Ele transfere para nós. Por isso nós somos participantes do Espírito de Deus. Que privilégio, meus irmãos amados, que privilégio! Eu tenho características divinas em mim, você tem características divinas em ti. A igreja do Senhor, ela foi capacitada para reagir adequadamente a este revestimento de virtudes divinas, para a edificação da igreja. Irmãos amados, isso é maravilhoso. Nós pertencemos ao Espírito de Deus. Veja o que Pedro diz sobre sermos participantes do seu Espírito em 2 Pedro 1, versículo 4. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo. Ah, meus irmãos, mesmo quando eu quero muito pecar, o Espírito de Deus acusa em mim que eu sou uma nova criatura e Ele me faz desviar do pecado e me mantém na rota da santidade. É isso que significa ser participante da natureza do Espírito de Deus. Ele nos ajuda a fugir da imoralidade. Ah, eu quero pecar, mas o Espírito Santo não me deixa pecar. Ah, eu quero cair, mas o Espírito Santo não me deixa cair. Ah, eu quero ser tentado, mas o Espírito Santo me faz vencer a tentação. Ah, uma armadilha, uma arapuca do inimigo, bem na minha frente, bem apetitosa, mas o Espírito Santo acende aquela luz no meu coração. Aleluia! Somos novas criaturas, somos feituras à imagem e semelhança do Eterno. Estamos caminhando para a perfeição, a plenitude, a estatura do varão perfeito. Então, o pecado está aí, mas nós não aceitamos, porque temos consciência que tudo aquilo que vem do diabo, irmãos amados, pode parecer doce, qualquer fruta que ele oferece, mas tem bicho. Quem dá essa consciência é o Espírito Santo. Por quê? Porque somos participantes do Espírito de Deus, e Ele não me deixa à vontade para fazer coisas erradas, Ele não me deixa à vontade para cair, Ele não me deixa à vontade para me desviar, Ele não me deixa à vontade para agir de forma desordenada. Por quê? Porque o Espírito Santo organiza a agenda do cristão, o Espírito Santo organiza a nossa espiritualidade, o Espírito Santo organiza a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo é o selo que nos garante a salvação até que Ele venha buscar a sua igreja. É o Espírito Santo que acende em nós a esperança da glória. É o Espírito Santo que renova o desejo da segunda volta de Cristo. Não podemos firmar 2024 sem a consciência de que somos participantes do Espírito de Deus. Meus irmãos amados, louvado seja o nome do Senhor. Por isso,
irmãos amados. Participantes da natureza divina recebem em si o que chamamos de atributos comunicáveis de Deus, e assim algumas características de Deus passam a existir em nós, como sua bondade, sua misericórdia, amor, compaixão e santidade. Nós vamos sendo moldados a cada dia, na medida em que Ele comunica pelo seu Espírito suas qualidades, seus atributos comunicáveis em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos amados, o que vamos então alcançar? Já falamos do que temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, temos a força, temos o seu amor e somos participantes do seu Espírito. Agora, 2024, o que é que nós temos então a alcançar através de Cristo? Aqui, irmãos amados, quero partilhar rapidamente e encerrar aqui a minha comunicação. Em primeiro lugar, o que pretendemos alcançar em 2024 para afirmar este ano. Primeiro, versículo 1, exerça a misericórdia. Olha o que Paulo diz: são misericordiosos uns com os outros. Está lá no texto, veja lá. Então, irmãos amados, eu sei que nós estamos em 3 noites proféticas. E talvez alguns tivessem na expectativa de que o pastor chegaria aqui e ia proferir algumas palavras direcionadas para animar aqui. Talvez deixe isso para os outros colegas que vão falar também. Mas eu queria mesmo abrir e dizer o seguinte: não podemos, irmãos amados, se guiar ao longo de 2024, se não exercermos o que a Bíblia nos chama a alcançar em Cristo Jesus. Exerça a misericórdia. Que é isso, pastor? Que os nossos olhos sejam misericordiosos para olhar para os outros sem preconceitos, sem julgamentos, que os nossos ouvidos sejam misericordiosos para ouvir os outros, ouvir os clamores, os gemidos dos doentes, dos moribundos, não serem indiferentes aos clamores dos mais pobres. Irmãos amados, que a nossa língua, irmãos, seja misericordiosa. Educar-se para falar, não falar mal dos outros, mal do próximo, que a nossa língua seja para pronunciar uma boa palavra. Eu comecei a minha introdução dizendo aqui, Shana Tová, Umetuká, desejando a você, a sua família, a sua casa, um ano bom, um ano feliz, um ano abençoado e um ano doce, longe da amargura. Irmãos amados, que nossas mãos sejam misericordiosas, mãos que se abrem, mãos que não estão fechadas para o acolhimento, abertas para a generosidade. Irmãos, não sejamos egoístas. É isso que temos que alcançar, irmãos amados, em Cristo Jesus. Que os nossos pés sejam misericordiosos para sair da zona de conforto, para decidirmos ir ao encontro das pessoas que estão a precisar de esperança e de conforto, para pregarmos o evangelho da graça, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Que o nosso coração seja misericordioso. Coração, irmãos amados, é símbolo da vida. Se a misericórdia não acontece no coração, ele não tem vida. Misericórdia é sinal da vida. Onde ela não está, a morte reina através da violência e da indiferença. Por isso os casamentos acabam, porque não há misericórdia entre o casal. Por isso os pais maltratam os filhos, porque não há misericórdia. Por isso o filho desonra seus pais, porque não há misericórdia. Amizades se arrebentam, porque não há misericórdia. A fé desfalece, porque não há compaixão sobre aqueles que falham contra nós, e nós queremos aplicar a nossa própria justiça. Irmãos amados, meus amados, seremos julgados pelas obras de misericórdia que praticarmos e deixarmos de praticar. Se as praticarmos, colheremos misericórdia. Que em 2024
firmando este ano, possamos ser misericordiosos. E Jesus, no Sermão do Monte, diz que os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Irmãos amados, que mais? O que é que precisamos alcançar em 2024 para firmar este ano? Segundo, viver em harmonia e em unidade. Versículo 2. Olha o que Paulo vai dizer. Peço que me deem a satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Irmãos amados, Jesus apela para que estejamos unidos. E lá em João 17, 20 a 21, olha o que ele vai dizer. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu eis, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos amados, atentem para o que ele enfatiza, que sejamos um como ele e o Pai também o são. Irmãos amados, trabalhar pela unidade nunca foi e nem será uma tarefa fácil, pois envolve renúncia do ego e do nosso eu. Ademais, cristão nem devia ter ego, porque o amor não tem ego, irmãos amados. Além disso, o inimigo está em todo o tempo tentando desunir o povo de Deus, desunir as famílias, desunir os casais, desunir os irmãos. E Jesus disse, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Irmãos, temos que preservar a unidade no nosso meio, no nosso grupo, na nossa convivência. Na Bíblia temos vários exemplos de desunião. Satanás queria dividir o céu e assentar-se no trono, sendo semelhante ao Altíssimo. E na sua rebelião, ele conseguiu levar a terça parte dos anjos do céu. Irmãos, no jardim do Éden, houve divisão. Adão pensou que também poderia mandar e desobedeceu a ordem do Senhor de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Esaú e Jacó já viviam desunidos ainda no ventre da mãe, e mais tarde eles se desentenderam e ficaram mais ou menos 20 anos. 20 anos sem se encontrar, sem se falar. Se não fosse Deus para unir esses 12 irmãos, eles nunca teriam se falado. Então, Paulo, preocupado com as divisões e a desunião, recomenda em Romanos 16, 17 e 18, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Irmãos amados, tem muita gente com a vida arrebentada, porque sente prazer em promover discórdias, provocar a ira dos outros, mas nós precisamos disseminar a paz e evitar a contenda. Eu disse aqui outras vezes e repito, quando eu leio o Salmo 133, oh, quão bom e suave é viverem os irmãos unidos, os irmãos. E a palavra irmãos no Antigo Testamento significa cerca protetora. A palavra irmãos significa cerca protetora. Então, irmãos amados, quando eu chamo Anália, minha irmã, eu estou afirmando, Anália, eu te protejo e você me protege. Quando eu chego para a igreja e eu chamo o outro de irmão, eu estou dizendo, eu sou o teu guardião e você é o meu guardião. Eu te cerco e você me cerca, ou seja, a nossa comunhão nos torna seguros. E esse é o momento, irmãos, de reafirmarmos que vamos andar de braços dados, nos chamar de irmãos, dizer, olha, eu te protejo, você me protege. Sozinho ninguém prospera. Todos nós precisamos de amigos, de companheiros de caminhada. Por isso, feliz é o homem e a mulher que vivem unidos. Ei, minha cerca, eu conto com você em 2024 para me guardar. E você pode contar comigo.
É isso que significa a palavra, irmãos. Temos que preservar a unidade do corpo de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos todos instrumentos de Deus para promover dentro da igreja e da família o fortalecimento da unidade, meus irmãos e minhas irmãs. E aqui, irmãos amados, o que nós podemos alcançar em Cristo Jesus? Em último lugar, irmãos queridos, não vivam apenas em função de vocês mesmos. Está lá, Paulo fala, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Nunca! Jesus nunca viveu em função de si mesmo. Irmãos amados, pessoas que vivem apenas para si sempre colocam suas necessidades e opiniões acima da dos outros. É interessante que nós, irmãos amados, nós nunca brigamos com alguém quando defendemos o interesse dos outros. Sempre há discórdia quando nós estamos mais preocupados com os nossos próprios interesses. E o que Jesus nos dá aqui, uma grande lição, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente isto. Nós precisamos, irmãos amados, entender que nós precisamos ser humildes. Temos que aprender a baixar a bola e não pensar somente em nós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele recomenda a trabalharmos pelo reino, colocando os nossos interesses pessoais em segundo plano, que em primeiro lugar em 2024 estejamos prontos a fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Lembre-se que você vive em comunidade, seja na igreja ou na família. Você não pode ser uma ilha solitária. Portanto, compartilhe, ajude, sirva, coopere e Deus certamente te recompensará. Irmãos amados, concluo dizendo que neste ano novo, que suas metas não sejam apenas materiais. E é isso que muitas vezes nós queremos. E nossa oração é 99% pedido e 1% um pouco de adoração e louvor. Mas que você possa se lembrar, neste começo de ano, que suas metas não sejam apenas materiais. Lembre-se que você tem a força de Deus e o seu amor, e que também é um participante do seu espírito. Estabeleça metas mais nobres e melhores para a sua vida. Exerça a bondade, exerça a misericórdia, viva em harmonia e em unidade com os outros. Não viva apenas em função de si mesmo. Faça tudo em humildade e seja um imitador de Cristo. Se fizer estas coisas, tenho a plena convicção, a plena certeza de que de facto terás um ano extremamente abençoado. Por isso, reiteramos aqui as palavras do povo judeu, Shana Tová Ume Tuká, um ano bom e doce, firmando 2024. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, nosso pastor Helder.